Esse é o podcast Fala Comigo, Mona Lisa. Eu dou boas-vindas para você que está nos ouvindo, nos assistindo, seja de manhã, de tarde, de noite. Obrigada por dar esse voto de confiança pra gente. E você está sendo muito bem honrado em participar do nosso primeiro grandíssimo episódio, porque esse momento é muito especial. É o primeiro de muitos do nosso podcast. Vou apresentar os meus queridos convidados, que não são convidados, são participantes, que vão estar aí com a gente nos próximos episódios também. A gente se conheceu na graduação de História, na Unifesp, e o resto é história mesmo, porque é muita coisa que a gente já fez junto. Faz pouco tempo, né? Pouco tempo. Então, Júlio César Teles, querido, seja bem-vindo. Prazer, gente. Tô feliz demais com essa iniciativa. Bora que bora. Acho que tem coisa muito boa vindo por aí. É isso aí. E Bruno Ribeiro da Silva, nome artístico. Acadêmico. E etc. Bem-vindo, Bruno. Olá, muito obrigado pelo convite, Ale. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, falar do que coisa que a gente gosta. Eu espero que as pessoas gostem também. Vai ser bem legal. E ambos doutorandos, né, de História na Unifesp. Não é pouca coisa. Não sei se não sei se é muita também, mas é alguma coisa, eu acho, né? Sim. Afinal, você falou que a gente se conheceu na graduação, faz 10 anos isso já. Sim. Como é que ele me fala uma situação dessa? Já faz 10 anos, né? Então, temos pelo menos 10 anos de estudo aí, então... Acho que é alguma coisa, eu não sei o que, mas é alguma coisa. Não, e 10 anos cravado mesmo, né? Porque a gente entrou em 2016, não foi 2016. isso? Isso mesmo, esse ano faz 10 anos que a gente se conhece. Eles me conheceram adolescente, 17 aninhos. E aí, a gente tem umas Eu também, adolescente. Vocês não eram mais, né? Eu era adolescente também, acabado de sair do colégio. E esse episódio, ele é o primeiro de 4 que a gente separou para vocês para trabalhar o livro de Alice no País das Maravilhas. A gente separou a obra aí em 4 pontos que a gente acha que são legais de conversar. Esse é o primeiro, que é o coelho branco e a ansiedade. Então a gente vai entrar nesse assunto, mas antes, como esse é o nosso primeiro episódio, queria explicar um pouco do que é esse podcast, né? É a nossa vontade de falar o que a gente lê, as nossas dúvidas, nossos dilemas. A gente vem de um grupo de estudo que gosta de literatura, que gosta desse mundo, né? De falar dos problemas da vida. Uhum. Então, esse podcast é... Que não são poucos, né? Os problemas da vida. Ainda bem, porque a gente tem muito episódio aí. E aí, eu tava lendo o poema do Manuel Bandeira, Vou-me Embora pra Passárgada. Sim. E eu tava fazendo um trabalho pra pós, que eu tô fazendo uma pós-graduação. E eu peguei umas cartas que o Manuel Bandeira troca com o Mário de Andrade. Uhum. Né? E aí o Manuel manda pro Mário. Mário, eu tô com um poema aporrinhado que não sai. E ele começa assim: Vou-me embora pra Passárgada. E claro que você sabe, né? Passárgada é uma cidade antiga Pérsia, né? Ele fala. Mas não é vontade de ir pra Pérsia. É que quando a gente tá cansado, aporrinhado, com tédio gigantesco, a gente quer ir embora e largar tudo, né? Uhum. E ele escreve isso. Depois de 2 anos, o Mário responde: Manu, tô com um problema aqui. Escrevi um livro, fui na editora, combinei preço, mandei imprimir, saí felizaço, tô voltando pra minha casa, começo a pensar: eu vou publicar um livro? No Brasil, na crise que tá, a gente não sabe onde as coisas vão dar, e eu fazendo luxo de criar literatura, não vou. Voltei na editora, peguei meu livro, peguei meu dinheiro e não publiquei meu livro. Mais vez ou outra eu fico pensando: não, eu preciso publicar. Não vou publicar. Ele fica nesse dilema. Ele fala: você quer saber? Acho que o certo é não se importar mesmo, jogar tudo pro alto e fazer. É ir embora pra Passárgada. E ele cria, o Mário, um gênero Passárgada. Uhum. Então ele cria um poeminha, que é pequeno, e ele fala: ó, tá aí uma coisa que eu fiz, gênero Passárgada. Então, eu acredito que se tivesse que falar o que é o nosso podcast, não dá pra definir muito. Gosto de contar essa história, que é um gênero Passárgada. É assim, as coisas estão ruins mesmo, tem crise mesmo. Talvez piore. Talvez piore. Ou não.
É guerra, Irã, Estreito de Hormuz, é eleição esse ano, tem uma crise do ser humano, mas a gente precisa pensar no gênero Passárgada. Então, acho que esse podcast é isso. Vocês podem dizer essa história quando alguém perguntar que diacho que é esse podcast. E o mais legal, Ale, de ouvir isso é que a gente não para, né? Então, acho que é super interessante, porque nós falamos aqui da nossa formação, somos historiadores, estamos na pós, mas, de fato, esse podcast, ele não é uma coisa acadêmica pra gente ficar aqui com reflexões meramente acadêmicas. É pra falar da gente, pra falar sobre nossas questões, nossos anseios, as nossas dúvidas, as dificuldades que a gente passa na vida. Porque, afinal de contas, todos nós temos as nossas crises. E é bom compartilhar isso, e eu espero que vocês que vão nos ouvir curtam bastante, porque tem muita coisa que a gente pensou, que a gente vem dialogando, e eu acho que a nossa sociedade precisa. Nós estamos num momento de crise, e talvez eu colocaria até no plural, de crises, porque existem muitas questões, dentre elas humanas, que a gente não está sabendo lidar. E o que é o podcast? É a hora de conversar. Talvez a conversa seja uma das principais saídas para a nossa crise. É isso, e talvez a nossa crise seja a de vocês também, né? Porque nenhuma dor é única, né? É só sua. Quando a gente compartilha, a gente percebe que tá todo mundo passando por algo parecido. Às vezes igual mesmo, assim, né? E acho que o tema de hoje é essa dor que tá todo mundo passando, porque a gente sabe que hoje as pessoas têm a saúde mental das pessoas, ela tá zero, né? Tá todo mundo doente. Ou é depressão, ou é ansiedade, ou é um burnout, ou os diagnósticos, né? Então a gente nunca esteve tão doente mentalmente assim como hoje. Então, essa é a dor que a gente vai tratar hoje e dói, né? A ansiedade, ela dói. Eu já passei por isso, vocês podem compartilhar. Então, vamos entrar nesse assunto, que é a nossa percepção de tempo. A ansiedade é a percepção de um tempo corrido, acelerado, né? Em Alice, a gente tem a figura do coelho, que é essa caricatura, coletinho, óculos, relógio de bolso. O Rafael, nosso orientador, fala, o coelho é a caricatura do paulista. E eu acho que já não é mais só paulista, né? É todo mundo. A gente não tem tempo, né? Vamos tomar um café? Não, tô na correria. Não dá tempo. Né? E essa aceleração, a Alice também parece que vive nessa aceleração, nesse mundo rápido que não dá tempo de pensar. Ela vê o coelho e sai correndo atrás do coelho. Então eu queria conversar com vocês sobre essa percepção de tempo. O tempo mudou? O que aconteceu? A gente tem menos tempo. A gente tem menos tempo? Como vocês enxergam isso? Primeiro que um negócio muito louco é que o tempo ele tá na matriz da história. E nós somos 3 historiadores. Então, é muito curioso o quanto a gente já pensou, já refletiu a partir de vários historiadores e pensadores e filósofos sobre o tempo. Mas tem uma questão do tempo que me pega muito, e acho que pega todos nós, e talvez tenha pegado todo ser humano na humanidade, que é o tempo, ele passa. E o tempo de vida, o tempo biológico, o tempo natural, ele não volta. E isso nos coloca numa ânsia e numa angústia, porque ao mesmo tempo que nós queremos fazer muitas coisas, nós sentimos que o tempo está passando e ele está acabando porque a nossa natureza é findável. Então eu acho que isso nos coloca diante de uma grande crise muitas vezes, que é o que eu estou fazendo? Será que eu estou aproveitando meu tempo? Eu não tenho tempo, eu queria ter mais tempo. E é muito legal pensar do ponto de vista histórico, porque talvez, eu não diria que o tempo mudou, mas eu diria que a percepção de tempo pode estar mudando cada vez mais. E o que nós temos feito com esse tempo, como nós temos gastado esse tempo. E o mais louco é que a gente hoje perde muito tempo em coisas que você fala, cara, é sério que eu gastei tanto tempo no meu smartphone? Sério que eu fiquei aqui 2, 3 horas? A nossa vida atual se construiu nisso também. A gente atualmente, eu acho que é quase impossível, ou é impossível você não ter um smartphone. Porque tudo passa por ele, né? Então a gente está meio preso a isso. Acho que como que a sociedade se constrói tem a ver com isso também, né? Mas falando do tempo, assim, eu lembro que quando eu li o Santo Agostinho, as Confissões do Santo Agostinho, tem um trecho, um clássico, né? Todo mundo cita quando fala de tempo, esse trecho do Agostinho, que ele fala, eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem o que é o tempo, eu não sei o que é o tempo. Que é isso, eu sei o que é o tempo, eu sinto o tempo, eu percebo o tempo, mas eu não sei dizer, não sei categorizar, classificar, definir
o tempo, né? Mas eu percebo que ele passa. Eu percebo, bom, meus cabelos brancos aqui já estão cada vez mais presentes. Ou a falta de cabelos, né? Pois é. Meus alunos já me perguntam se eu tô fazendo... Como é o nome desse negócio que deixa o cabelo com outra cor, assim? Tintura? Essas Grisalho? coisas? Não, luzes. Luzes. É. Eles perguntaram se eu tô fazendo luzes e tal. Porque o tempo passa. A gente percebe no corpo, nosso corpo reage de forma diferente, tem um ritmo diferente. Parece que a gente tá com 80 anos. Não, mas é só, tipo, já mudou. De quando a gente entrou na faculdade, com 17 anos, pra agora, no meu caso, beirando os 40. Chegando Meu lá, Deus. bem próximo já dos 40, tem um outro ritmo, né? O tempo já é diferente e tal. Então, a gente percebe o tempo, de fato. Mas definir o tempo é muito difícil. É um desafio filosófico aí que estão desde sempre tentando e não dá. Eu acho que é uma coisa que se define, assim. Mas eu acho que a gente tem uma percepção de tempo diferente hoje, historicamente, né, do que foi no passado. Justamente pela velocidade das coisas. Então, hoje as coisas são todas muito rápidas, muito imediatas. Não há, praticamente, sei lá, quase todas as coisas a gente consegue imediatamente ou num tempo muito curto. Sim. O que é bom, traz um conforto, traz uma coisa, mas ao mesmo tempo dá essa sensação de aceleramento do tempo. Aceleramento, existe essa palavra? Aceleração. Aceleração do tempo, acho que sim. Acho que sim. Aceleração do tempo. Então, a gente parece que está atrasado. A gente é o próprio coelho. A gente está sempre com o relógio lá, porque o tempo está consumindo a gente não consegue mesmo. Mas eu acho que no passado foi diferente. Os nossos estudos vêm assim, tipo... Porque a velocidade era outra. Né? Eu sempre falo isso com alunos em aula, assim, imagina no século XVI, quando chegaram os portugueses no Brasil, uma viagem da Europa para o Brasil, que a gente conhece hoje como Brasil, eles não conheciam, né? Mas, tipo, era meses de um navio. Não sei se meses, mas muito tempo. Meses. Né? Fazendo meses. nada. Chegava Fazendo meses. o quê, né? Então você tem uma percepção da distância, porque aquilo leva tempo. Você leva meses para chegar em algum lugar. Agora, em 9 horas você pega um voo em São Paulo, 9 horas você está em Lisboa, né? Num avião. E mesma coisa a mensagem. Você falou que o Mário levou 2 anos para responder o Manuel Bandeira. 2 anos. Hoje ele teria respondido na hora no WhatsApp. Né? E se não respondesse, o Manuel ia ficar bravo. Questões de segundos. Ué, você não leu? Eu vi aqui a notificação que você leu. Tem essa cobrança também, né? Nossa, de ser rápido, né? E aí eu acho que isso também gera uma ansiedade na gente. Eu sinto isso, né? Você falou que teve ansiedade, passou por isso, eu também, né? E a ansiedade, essas coisas também parece que é um pouco identidade, né? A gente passa a se identificar com isso. Eu não consigo mais me ver como não ansioso. Eu sou um ansioso em tratamento, digamos. Ela se torna uma identidade nossa. Isso também é muito maluco. E no meu caso, eu percebo muito essa relação com o tempo. Parece que eu tô sempre atrasado, parece que eu tô sempre devendo alguma coisa, sempre faltando alguma coisa que deve ser. Então, é uma correria, né? É o próprio coelho mesmo. E é interessante, porque falando historicamente desse tempo cronológico, no século XVIII, com a Revolução Industrial, nós passamos a ter uma percepção diferente, porque a fábrica passou a regular o nosso tempo. E é muito curioso como esse tempo cada vez mais passa a ser regulado pela relação do trabalho. E isso tira da gente a contemplação, o parar, o refletir. Então é muito curioso como esse tempo que foi construído a partir da Revolução Industrial, que se torna um tempo acelerado, sempre nos dá a sensação de atraso. Então eu tenho tempo para trabalhar, acabou o tempo de trabalho, eu vou dormir. Eu dormi, acordei, eu vou... Então, na Revolução Industrial, por exemplo, era a fábrica, o sino, que dizia quanto tempo eu tinha. Qual era o tempo ali de almoçar, qual era o tempo de voltar. E tem um fato curioso sobre a Revolução Industrial, é que alguns donos das fábricas, eles atrasavam os relógios, justamente para que os trabalhadores trabalhassem mais. Eram jornadas muito longas, roubando, né? 14, esse tempo, né? Roubando tempo. E aí a gente poderia lembrar de Momo e o Senhor do Tempo. Também. Que a gente tem os homens cinzentos que roubam tempo. Então você tem sempre essa sensação, o tempo está sendo roubado, está sendo tirado de mim. Eu não tenho tempo para ver os meus amigos, sentar e conversar. E aí isso parece que vai se agravando
com o avanço tecnológico da nossa sociedade. Cada vez mais. Nós temos mais recursos. Hoje eu consigo falar com qualquer parte do mundo em segundos. Mas eu sinto que eu tô atrasado sempre. Eu sinto que eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gostaria, que eu queria. Nossa, e a gente... isso é muito louco, né? E pensar que a gente teve um tempo da agricultura, um tempo da igreja, devagar, que as coisas levavam tempo para acontecer, né? E agora a gente já não tem mais tempo para nada. Também, não sei se era melhor, né? Não é sobre isso. Tipo, talvez tivessem lá outros problemas, as ansiedades né? de, meu Deus, leva 2 anos pra alguém me responder uma carta. Ou não me respondem. Também é um pouco complicado, né? Mas acho que a ideia de pensar que há uma temporalidade do tempo, né? Há uma história do tempo. O tempo, a gente não percebeu ele sempre da forma que a gente percebe hoje. E talvez a gente perceba diferente ainda, né? No futuro aí. Não sei o que a gente vai fazer, né? Mas se transforma. E tem um texto, eu já comentei com vocês, do Georg Simmel, que pra mim ele definiu o que aconteceu, assim. É um texto curto, quem quiser ler, ele tem 15 páginas, mas acho que até a metade do texto, se você não tiver tempo, lê só a metade do texto, que serve. Mas, resumindo, 4 pontos que eu acho que foi uma narrativa que dá pra gente entender meio que o que aconteceu. Primeira coisa, a gente vivia em comunidades mais fechadas, menores. Ele fala de povos rurais, comunidades rurais, né, que não tá na metrópole. Essas pessoas têm tempo, não necessariamente o tempo que a gente imagina, mas um tempo de refletir, um tempo de poder absorver as coisas que aconteceram e entender elas, interpretar essas coisas. Então você tem um estímulo nervoso, 2, você consegue parar. Como que isso me afeta? Deixa eu pensar, deixa eu dormir. Os dias passam com poucos estímulos. Quando essa pessoa vai para a metrópole, ela não tem mais como reagir a todos os estímulos. Então, o que o Simmel fala? Esse sujeito da metrópole cria um órgão protetor ao coração. Um órgão protetor ao coração. Porque se ele começar a reagir tudo com o coração, ele não dá conta. Ele vai sucumbir. Então, para sobreviver à metrópole, você não pode ter coração. Você tem que usar a sua razão. Então, é um sujeito que manda tudo pro intelecto. Todas as reações são intelectualizadas, racionalizadas, objetivas. Com isso, a segunda coisa é você cria uma sociedade indiferente. Porque quem não se afeta, e afeta, a gente pode falar de afeto, eu tenho afeto por vocês, eu gosto de vocês, é emoção. Tá no coração. A sociedade não se afeta, então ela é indiferente. Então é o coelho branco. Eu tô correndo, tem a Alice me chamando, pedindo minha ajuda, mas não é problema meu. Não tenho nada a ver com isso. E sabe o que é interessante, Ale? A história da Alice começa ela observando o coelho com o relógio. E ela vai cair na toca do coelho. E essa queda é uma queda desesperadora, porque ela vê aquele monte de objeto e a queda não acaba nunca. Então, é muito curioso, porque nós somos assim muitas vezes. A gente hoje, eu sempre falo para os meus alunos, nós não ligamos para as pessoas que nós vemos, por exemplo, em situações de vulnerabilidade na rua. Não. A metrópole, ela deixou a gente tão sem coração que a gente vê as pessoas sofrendo. Nós vemos as pessoas necessitando, às vezes, só que você está sempre sem tempo. Não, e o Simmel, ele fala assim, não é que as pessoas são... Cruéis, né? Cruéis. Não é isso, é porque não dá. Se você for olhar tudo ao seu redor e ter uma emoção, você vai sucumbir, você não aguenta. Né? Você não pode viver na metrópole. É uma proteção mesmo, é uma né? proteção. Tem que ter, porque senão a gente sucumbe. É isso que você tá falando mesmo. Então não dá pra, infelizmente, não dá pra olhar e se afetar com todos os problemas de uma cidade, porque a gente enlouquece. É um ciclo da metrópole. Para estar ali, você tem que ser assim. Essa simbiose. É um comportamento né, específico da vida na metrópole. Exatamente. Ele fala, isso é próprio da metrópole. Só vai surgir nesse ambiente, né? Mas você sabe que eu acho que dá? De fato, a gente não consegue perceber tudo isso porque a gente piraria. Sim. Ficaríamos doidos. Mas eu acho que também dá para usar o coração. Porque se a gente para de sentir, se a gente para de anular tudo isso em detrimento da racionalidade, nós começamos a nos tornar também, eu vou falar algo, humanos não humanos. Fica tudo muito robótico, não tem mais relação, não tem mais calor humano. Eu não percebo mais nada, eu não percebo mais o outro.
E a gente vai entrando nesse mundo em crise que nós estamos falando aqui. Será que essa crise não tem relação, por exemplo, que é claro, eu não quero de modo algum dizer que o passado era melhor. Eu sou totalmente contra essa ideia de nostalgia. Porém, será que no passado, quando as pessoas viviam em comunidades um pouco menores, que tinha-se o contato religioso ou de outra forma nessas comunidades, elas não eram mais afetadas? Não existia ali mais relação do olho a olho, do conversar, do que hoje, por exemplo, que a gente sai correndo para um lado e para o outro e faz mil coisas e não faz nada? Um exemplo que a gente pode trazer é, nessas comunidades menores, a produção de tudo, ela é artesanal. Não tem indústria, não tem o grande mercado. Então, eu vou fazer uma geleia, você vai fazer um pão, você vai fazer a manteiga. E a gente sabe, eu vou no padeiro, eu vou pegar a carne, enfim. E é um contato. Eu sei de onde vem esse pão e eu tenho uma comunicação com você. Quando a gente vai pra metrópole, a gente não sabe quem tá fazendo o nosso pão, tá embalado. O meu contato não é mais com uma pessoa, é com uma prateleira. Então, realmente, a gente não é afetado mais como era. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas não existe mais esse afeto tão próximo. A gente precisa buscar o afeto em outros lugares. E aí, se o tempo tá corrido e você tá engolido pela sua rotina, aí você entra nessa crise, né? Que o que ele fala também é, essa sociedade da metrópole, ela é extremamente calculista. Ela é aritmética. O seu tempo é igual ao seu tempo, que é igual ao meu. A gente tá todo mundo de relógio. Sim. Ele unifica esse tempo. E não é. Você acabou de falar. Eu tô com um tempo de um homem de 40 anos. Pai de família. Pai de família. É diferente do nosso, do seu, enfim. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo tempo, não tem dúvida, não tem subjetividade. Não tem momento pra pensar. Porque o relógio vai tocar na fábrica. Né? Tipo assim. Eu acho que tem esse espaço, né? Esse momento a pensar, o coração. A diferença é que, acho que com a metrópole, com não sei o quê, que a gente tá falando, esses momentos, eles são do âmbito privado. É na sua casa, simplesmente. Então, você pode ter coração, você pode sentir isso aqui, mas não no espaço público. Porque esse espaço público, se você fizer isso, você não vai se dar bem. Isso você faz no seu espaço privado, com a sua família. Então, acho que aí que a gente está falando é que há uma separação, uma divisão do sujeito. Um sujeito que é público, um sujeito que é privado. E aí tudo isso que a gente está falando foi para o âmbito privado. Então, com a minha filha, é coração. Então, assim, mas com a pessoa da rua que eu não conheço, não é. Isso não é a mesma gramática, não é a mesma relação que eu vou ter com essa pessoa. Então, eu acho que o que houve, o que a gente está falando, é essa separação de âmbitos, coisas que são do âmbito privado e coisas que são do âmbito público, que no passado não era tão clara essa separação, né? Essas coisas eram mais misturadas, então, e que acho que tinha essa relação mais próxima, como você está falando, mas inclusive para violência, para outras coisas. Sim. A violência também era mais próxima. Então acho que a gente tem que tentar entender esse passado de uma forma de que era diferente. De fato, a gente tinha pelo menos a gente não, porque a gente não viveu, né? Mas a história mostra que as pessoas tinham uma relação diferente mesmo, porque ela conhecia o padeiro, tal, não sei o quê. Essas coisas todas que hoje não tem. E aí, o que isso significa pra gente hoje? Aí eu acho que eu concordo com o Símil, que você trouxe, que há uma indiferença no espaço público, naquilo que é público. Eu não sei o quanto, se a gente é capaz de separar, no espaço público eu ser uma pessoa fria, racional e calculista, e em casa não ser. Eu não sei se a gente é capaz de fazer essa separação tão clara. Isso que eu ia te perguntar, até que ponto esse espaço público não tá mais dentro do nosso privado, né? Tá cada vez mais. Cada vez mais a política, por exemplo, entra no espaço privado, da casa, da família. E também não é sobre ser bom ou ser ruim, mas é uma evidência, tá cada vez mais. E eu acho, por exemplo, as redes sociais, tanto que o espaço público e o espaço privado foi demolido. A gente já não entende mais o que é espaço público e o que é espaço privado. Então, olha só que maluco, né? Antes era uma coisa que era muito próxima, não tinha essa separação, se separa, e hoje a gente já não tem mais clareza dessa separação. Porque o que é público nas redes sociais? A vida privada.
E aí a gente confunde, né? Então, por exemplo, personagens, que a gente não sabe se é um personagem, se é uma pessoa real, se aquilo que ela falou, ela realmente acha aquilo, ou se aquilo faz parte do personagem. Então, o espaço público e privado com as redes sociais foi demolido. Talvez se a gente se apropriar um pouquinho do Bauman, nós conseguimos pensar que está líquido. Então já não tem bem uma fronteira definida, as coisas estão muito misturadas. Por outro lado, eu fico pensando, esse ser humano cada vez mais perdido nessa liquidez, é muito doido, porque a gente também não consegue separar totalmente. Eu não consigo olhar uma pessoa na rua precisando e ser totalmente diferente a isso. Porque é um ser humano. Mas claro, você não consegue olhar para todas e se afetar, porque senão você não vai conseguir viver. Exato. Né? Talvez isso a nossa angústia ruim tá aí, também. né? A nossa angústia também tá aí. Sim. E muitas vezes também que tempo eu tenho no privado? Porque a pessoa que trabalha gasta 2 horas de condução para casa dela. E aí ela chega extremamente cansada, com várias coisas para fazer em casa, tarefa doméstica que a gente faz no dia a dia. E dentro disso tudo, ela ainda precisa dar conta. Não tem tempo. Não tem. Então a gente volta de novo porque a gente começou conversando aqui, que é assim, as próprias relações, elas já não têm mais, mesmo no âmbito mais íntimo, tempo para ser construído. Dentro da escola é muito constante nós ouvirmos os estudantes falando sobre a necessidade que eles têm de ser ouvidos. Muitas vezes os pais, e não é porque eles não querem, é porque eles estão tão esgotados do dia a dia, de pegar o trem, desse desgaste que não há tempo ou não há mais energia para isso, para ouvir a criança dentro de casa. E você falou, né? É bem interessante, todo mundo tem as 24 horas, mas nem todo mundo pode usar essas 24 horas da mesma forma. Então, essa metrópole que faz a gente viver dentro disso tudo, ela é muito cruel nos 2 sentidos. Tanto que, se eu me importo com tudo do público, eu sofro, mas também, muitas vezes, eu não tenho tempo no meu privado. E eu, enquanto ser humano, vou me perdendo nisso tudo. Eu não consigo ouvir meus filhos, eu não consigo parar e pensar em mim. Então é muito curioso, eu trabalho com pessoas que acumulam cargos. Tem 2 cargos para terem ali as condições mínimas materiais de vida. E essas pessoas, é muito curioso ouvir elas falando o quanto elas não têm tempo, às vezes, de cozinhar o que elas gostam. Eu não tenho tempo para fazer a comida que eu gosto. Mas daí você pede um iFood. E aí você pede um iFood. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Mas resolve mesmo? A comida ela vai receber. Agora, aquele prazer de fazer... Não, né? Usar as mãos para fazer. Uma das coisas que eu vejo na terapia, que é quando você está com ansiedade, com essas crises constantes, tenta fazer um trabalho manual. É um tempo, né? Eu tava esses dias conversando com os colegas do trabalho, né? Professores e tal. E aí a gente tava falando de que tem um país, acho que é a Finlândia, que ela, há um tempo atrás, ela... digitalizou todo o processo da escola era digital, assim. Então, os alunos não tinham mais caderno, era tudo no tablet e tal. Uhum. E aí, uns anos para trás, há pouco tempo atrás, elas começou a voltar atrás. A Finlândia percebeu que isso e estava indo pro buraco, que a qualidade do ensino não estava boa. E há uma discussão do tempo, que é isso do artesanal, né? Há um tempo que a gente leva para entender as coisas. E que na escrita digital, no computador, no teclado, não é exatamente o tempo do conhecimento de uma escrita. Né? A gente leva mais tempo escrevendo, a gente tem uma outra relação, tem uma memória muscular na escrita. Tem uma discussão de tempo do conhecimento, né? Que é isso que você está falando. A gente tem tempos diferentes para entender as coisas. E acho que na velocidade, a gente tende a não entender. Isso. E quando a gente pensa em ansiedade, a ansiedade é esse tempo corrido, acelerado, né? Qual que é o contrário dessa ansiedade? Parar, Paz, tranquilidade, né? Meditação. Então, onde a gente encontra isso? Talvez seja aí que você consegue brigar com esse tempo corrido, encontrar esses lugares de paz. Esses dias eu tava no trânsito, nada a ver, né? Mas eu fiz uma conexão. Vocês lembram de uma aula que uma professora falou... Quanto mais perto dos Estados Unidos, mais longe de Deus? Sim. Né? Eu fiquei pensando... Cuba, né? Cuba tá próximo. Ou era México? Bom, eu não lembro mesmo. Né? Eu fiquei pensando quem que deu essa aula. Já não lembro se era Mariana, enfim. E aí eu fiquei pensando, se a gente colocar aí Estados Unidos como sendo
o trabalho excessivo, a má alimentação, essa vida corrida, tudo pelo mercado, pelo consumismo, a ansiedade, e Deus sendo esse lugar de paz, de calma, de tranquilidade, a gente consegue fazer umas conexões, que é assim, você vai trabalhar e ganhar dinheiro, ou você quer um pouquinho de paz e um pouquinho de o que quer que seja que te dê um prazer. A gente tem essa balança aí pra trabalhar no dia a dia, né? Cada um na sua medida, lógico, mas acho que a gente poderia pensar nisso, assim, como saídas, né? Pra essa ansiedade. Eu acho que me parece, assim, pelo menos um pouco no círculo, assim, das pessoas que eu conheço, que há um movimento de voltar com as coisas, assim. As pessoas estão buscando essa paz, e aí cada um busca do seu jeito, deuses e natureza, coisa assim. Mas parece que as pessoas estão sentindo que esse caminho não é o melhor dos caminhos que a gente tomou aí dessa sociedade, porque tá todo mundo em crise de ansiedade, com burnout e depressão e medicada, tá todo mundo assim. E acho que tem um movimento, assim, de algumas pessoas que eu acho que é privilégio, a gente tem sempre que pensar nisso, né, tipo, dessa sociedade. Ela é desigual, então as pessoas não têm 24 horas mesmo. E acho que tem um recorte aí também nessas pessoas que estão... eu vou para um retiro, eu vou ficar, então, um final de semana. Acho que é uma tentativa de encontrar essa paz perdida. Esse lugar, esse espaço de tranquilidade, de contemplação perdida. Só que isso custa caro. Isso não é barato, né? Então, acho que tem um recorte. A gente tem que lembrar que tem um recorte. Mas há um movimento. Me parece que tem um movimento, assim, de buscar de novo este lugar que me traga alguma paz, em que esse lugar eu não vou ser produtivo, eu não preciso ser produtivo. Acho que aí entra um outro problema, que é do nosso mundo, que ela vai para esse lugar, ela lá nesse lugar, ela não precisa ser produtiva, mas a gente está entrando numa outra neurose que, eu não vou ser produzido no sentido de trabalho capitalista, como a gente está falando, mas vai ser conteúdo. Tudo vira conteúdo, inclusive este momento de paz. Então eu vou para um retiro, vou lá então nesse momento de paz. Mas eu vou fazer um story. Mas eu vou fazer um conteúdo. Isso vai virar um conteúdo. Então não é um trabalho mais como da fábrica, coisa assim, ou então um trabalho comum mesmo que a gente tem que fazer todo dia, mas um esforço também de gerar conteúdo. Acho que essa é uma neurose atual, assim, bem presente na nossa vida. Eu acho que a gente pode pensar isso como esse espaço público invadindo o espaço privado, porque... Você quer mais água? Não, tá de boa. Você tá olhando pra água? O espaço público invadindo o espaço privado, porque se esse espaço público ele é indiferente, ele é corrido, ele é acelerado, ele é blasé, e ele tá entrando pro privado, às vezes as escolhas do privado também já fazem parte dessa lógica. Como a criação de conteúdo. O privado vira conteúdo, né? Vira conteúdo. E tanto de consumo quanto de produção. Sim. Então, aí vai de uma escolha, né? Que aí a gente precisa ter a consciência e uma disciplina e uma luta. Porque é muito gostoso pegar o celular e ficar um tempão lá com esse prazer. Ele foi pensado pra isso, né? Pra gente não largar dele. E o interessante É é que uma são luta, estímulos né? de 5 segundos. Só que de 5 em 5 segundos nós vamos cada vez mais ficando aquele por longo período. E é muito interessante, assim, porque quando eu ouço isso, eu penso em duas coisas. Primeiro que a gente precisa pensar que tem toda essa questão da sobrevivência. Também nesse mundo a gente precisa sobreviver. E aí nós temos que trabalhar e achar o equilíbrio. Vejam, essa é uma questão que está colocada desde a antiguidade clássica. Achar o equilíbrio é muito difícil. Encontrar esse equilíbrio entre público e privado. O equilíbrio entre o trabalho e o eu. E é interessante porque na Alice tem uma parte, tem um trechinho aqui que eu vou ter que citar textualmente. Então, abre aspas, e aí ela diz: ai, ai, como tudo está esquisito hoje. E ontem as coisas aconteciam exatamente como de costume. Será que fui trocada durante a noite? Deixa-me pensar. Eu era a mesma quando me levantei esta manhã. Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho diferente. Mas, se não sou a mesma, a próxima pergunta é:
Afinal de contas, quem eu sou, né? Este é o grande enigma. Tá lá na página 25 de Alice no País das Maravilhas. E o que é interessante? Ela tá pensando nesse presentismo. Será que eu sou a mesma pessoa quando eu acordei, que eu era? E quando eu vejo a Alice nessa reflexão, eu fico imaginando que, como nós nos percebemos nessa sociedade, que o público e o privado começam a ficar misturados, que a gente quer postar tudo, você posta coisas da sua vida privada, e todo mundo vê, e começa a questão da comparação, e isso vai gerando ansiedade, vai gerando desgaste, vai gerando muitas vezes comparações, eu estou atrasado porque o outro tem mais do que eu tenho. Tudo isso que a gente tem vivido, porque são muitos estímulos de muitos lados. E aqui me vem o ponto que eu queria chegar, que é, eu acho que precisa ter uma autorreflexão. A gente precisa voltar nesse momento interno mesmo. Então, esse parar, antes de parar para outras coisas, começa com parar consigo. O que a Alice está fazendo aqui? Ela está autorrefletindo sobre ela própria. Será que eu acordei? Será que tudo que eu estou fazendo faz sentido para minha vida? Eu preciso mesmo de tudo isso? Eu sei que a gente não consegue largar toda a questão material. Isso é um idealismo. Mas é assim, o que eu preciso para viver? É tudo que eu tenho, que eu quero ter? Ou será que eu preciso de menos coisa, mas com mais qualidade? E é difícil, é o que você está falando, Alessandra. É muito difícil, às vezes, você conseguir achar aonde é o ponto. E muitas vezes o ponto está na simplicidade, não está nas coisas muito complexas que a gente fica idealizando e pensando a vida inteira. Então, eu acho que tem um movimento em Alice no País das Maravilhas, que é um movimento de autorreflexão. Eu penso que a Alice, ela começa muito perdida, ela fala tudo que ela pensa, ela tá acelerada, ela corre atrás do coelho, pá, loucura. E aí, ao longo da história de Alice no País das Maravilhas, leia, nós vamos ter justamente essa personagem que começa a refletir sobre ela, sobre os outros, sobre o mundo. Mas para refletir precisa parar. Não dá para refletir correndo. Quem já tentou em algum momento escrever, pensar correndo? Não dá tempo. Por quê? Porque não é assim que se gera reflexão. A gente vive numa sociedade que talvez esteja doente, dentre outros motivos, porque nós não paramos para pensar sobre nós. Quem é o Júlio César? O que o Júlio César quer? Quem é a Alessandra? Quem é o Bruno? O que nós queremos? E fazer esse movimento é muito difícil também, né? Porque você começa a entrar em muitas contradições que existem dentro de nós. Mas me parece que ao longo de toda a história, a filosofia aponta para isso em vários sentidos. Não é a partir da reflexão que a gente vai gerar caminhos, possibilidades? Então, eu acho que a Alice, ela traz um pouco disso, quando a gente fica muito preso no tempo corrido, acelerado, do presente. Então, hoje eu vou fazer tudo, eu vou ganhar tudo, eu vou chegar onde eu quero, minhas metas, vou bater a meta, vou triplicar a meta. E, de repente, você se vê vazio. Uhum. À noite, quando você vai dormir, você tá numa crise. Você não sabe mais o que fazer. A Virginia Woolf tem uma frase que é: liberdade é ter tempo para viver. Ótima frase. É isso. Só que assim, o tempo hoje também é sinônimo de luxo. E aí entra um pouco no que a gente tá falando desse tempo, que é um privilégio. Uhum. Mas acho que a gente pode, no dia a dia, colocar assim: o pequeno tempo que você tem pra você, o que você tá fazendo com ele, por mais que seja pequeno, né? No ônibus, voltando pra casa, às vezes a gente fica 1 hora rolando esse feed, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, é nesse tempo que a gente tem que fazer essa escolha, porque é o único tempo que a gente tem pra escolher, não é no tempo do trabalho, a gente precisa trabalhar. Exato, olha. Esse pequeno tempo, talvez fazer essa reflexão. E me parece que só dá pra fazer essa reflexão por meio da arte. Da literatura. Literatura, o que seja. Nessa época do começo do século XX, os artistas, eles percebem a porcaria que tá a sociedade, eles entram num parafuso e eles falam: essa realidade não cabe mais pra gente. Por isso que eles criam o expressionismo, o dadaísmo, o surrealismo. A maior obra do Salvador Dalí, que a gente lembra do Dalí, Os Relógios Derretidos. Uhum. Então vamos parar esse tempo, vamos derreter esse tempo e pensar e criar. O nome dessa obra é Persistência da Memória. Você estava falando de criar, né? Quando a gente imagina, a gente cria, precisa ter memória. Precisa desse tempo de ler, de ver uma obra, de conversar sobre um livro. Isso só vai ser feito a partir de uma arte, porque dentro da realidade nua e crua a gente não vai conseguir fazer nenhuma reflexão. Essa metrópole não permite.
Ela é uma metrópole blasé, ela é uma metrópole que te leva ao valor, ao dinheiro. É para isso que serve a cidade. É para movimentar um mercado. A gente que tem que criar sentidos dentro dela a partir do que faz sentido para um ser humano. Então eu acho que essa reflexão, a Alice no começo do livro, ela é muito imprudente, cara. Ela é impaciente, ela é irritante. Imediatista, fala o que pensa, ofende as pessoas que estão ao redor. Coitado do camundongo. Pra parar pra pensar, no meio do livro pro fim, ela tomou muito. Entendeu? Ela levou muito tapa na cara ali, do tipo, peraí. Então ela também precisou de um estalo pra tipo, então peraí, as coisas não vão funcionar do jeito que tá. Vamos pensar um pouquinho? Tem isso também, né? Tem um momento na vida que você tem um empurrão ali que fala, mano, para. Se você continuar assim, não vai dar certo. Inclusive pelas doenças. E aí você falou disso, eu lembrei do Daniel Pennac, no livro Como Romance, que ele fala que o tempo que a gente gasta pra ler é um tempo perdido, é um tempo roubado, né? É um tempo que a gente tá gastando. E a arte é muito interessante por isso, porque a literatura, as formas de parar que nós temos, elas não estão preocupadas com resultados imediatos, elas não estão preocupadas com metas, elas não estão preocupadas com precisa ter um efeito agora. Muitas vezes a gente vai parar para ler Alice e vai dar risada. Quando eu reli, pra gente ter essa conversa aqui, eu me peguei várias vezes rindo do livro, que eu nem lembrava mais que tinha tanta coisa interessante. Porque na correria de um trabalhador, professor, esposo, doutorando, muitas vezes eu não lembrava o prazer da leitura. A leitura por si, a gente sempre está acostumado a tentar, não, eu vou ler porque eu vou produzir um texto que fala sobre isso, E muitas vezes a leitura é simplesmente para ser prazerosa. É simplesmente para a gente parar e ter o prazer de ler e refletir a partir daquilo, inclusive sobre nós. Esse caminho de autorreflexão, ele passa pela literatura. Parar num museu de arte é muito interessante hoje ir ao museu. Eu tenho ido constantemente com os meus alunos e você vai ao museu, as pessoas elas tiram 1 milhão de fotos, eles enchem a galeria do celular, todas as obras do museu estão aqui, mas eles não apreciam a obra de arte lá. Então qual que é a diferença de estar no museu e abrir no Google Imagens? Porque você está no museu, você está diante da obra, a contemplação, que o Walter Benjamin fala, né, a áurea dessa questão da obra de arte, ela parece se perder na época da reprodutibilidade técnica mesmo. Porque as pessoas não contemplam. E contemplar é parar. Mas acho que o que a nossa sociedade pede da gente e dos nossos alunos, adolescentes, não é uma contemplação, é conteúdo. Então eles vão lá e tiram foto e postam. É isso que se espera da gente, não é uma contemplação. Então acho que eles estão dialogando com a sociedade de alguma forma, né? E acho que a arte, ela é uma das possibilidades, né, de você fazer essa reflexão. Acho que tem outras, não acho que seja só a arte, tá? No meu ponto de vista, assim, acho que tem outras, né? Você pode fazer de outras formas, mas acho que a arte é um privilégio, né? Tipo, um privilégio, não um privilégio, ter um privilégio, mas a gente tem isso oferecido aí pra gente, disposto. Então, os textos, os filmes, a gente usa, deveria usar, né? Acho que ela é um convite, uma lembrança da gente fazer essa pausa para refletir. Não, mas não sei se é a única, mas eu acho que ela é uma ótima. É um ótimo acho caminho. Que quando eu falo arte, é as artes, né? Sim, no geral. Os filmes, as músicas, ir pra um show. Isso. Porque às vezes as pessoas encontram, geral, né? Por exemplo, ela pode encontrar sentido, se organizar na política. Que não é uma arte, uma religião, tal. Então, mas eu acho que a arte é um ótimo caminho, de fato. Acho que assim, quando eu falei arte é nesse sentido, uma música, você parar e ouvir uma música, ler um livro, a literatura é uma arte, né? Eu tava vendo um vídeo de um professor, eu não vou lembrar o nome, tá? Foi super aleatório no YouTube, e ele fala assim, por que eu vou ver um quadro de obra de arte? Por que eu vou olhar um quadro? Porque ele é um professor de história da arte, ele tá tentando também justificar o trabalho dele. Então, ele fala que é mais ou menos assim. Você tá vivendo nessa rotina, nessa metrópole, trazendo pra gente, você tá na correria, tal. Se você seguir só assim, não vai dar certo. É muito duro, é doença, é crise. Quando você olha uma obra de arte, você para e você, é claro, tem que ter alguém também que te ensina. Tem que ter alguém também que tá com você nessa. Você não vai sozinho olhar e, nossa, descobrir. Precisa de repertório, um professor, alguém do museu. Ou
na própria literatura, quando você tem um professor que tá lendo com você e te explica, e você faz, não acredito, né? Eu lembro Hamlet, que o Rafa falou, Rei Leão, né? Eu, o quê? Ele, pelo amor de Deus, né? Essas coisas, né? Então, quando você tem alguém também que te guia pra isso, você consegue sair da realidade, entender uma crítica ou um pouco mais sobre você, um pouco mais sobre quem tá perto de você, uma autorreflexão ali. Então é nesse sentido da arte, né? Quando você abre um livro, você consegue se fazer essa autorreflexão. Quem sou eu? Será que eu tô no caminho certo? Porque se você não fizer isso, a vida engole. A metrópole engole. Acho que é nesse sentido, né? Sim, eu entendi. E eu acho que o clássico, né? Os livros, a obra que é clássica, ela é clássica porque ela tá sempre dialogando com a gente, né? Então a gente lê 200 anos depois, sei lá, 300 anos depois, e ainda faz sentido. Então a gente lê Alice e se fala, nossa, ela tá hoje, né? Ela tá em São Paulo, né? O coelho... Eu sou ela, né? Eu sou ela. Deus, E aí eu queria falar isso, né? Porque eu já tinha lido algumas vezes, aí um tempo atrás eu fui ler pra me ajudar em uma aula, assim. Tava pensando em uma aula e eu falei, acho que a Alice pode me ajudar. Aí eu fui ler Alice. E aí eu lembro que eu fiquei muito impressionado, porque eu tive uma outra relação com a obra logo no começo, que é a queda dela, né? E que aí ela fala que tá caindo, a queda não terminaria nunca. Quantos quilômetros será que já caí até agora? Então, só esse trecho, assim, essa coisa dela caindo, me chamou muita atenção, porque justamente eu tava lidando com uma crise de ansiedade, como você falou no começo, né? Então, e eu me senti muito a Alice ali nesse momento caindo, porque essa era a minha sensação com a crise de ansiedade. Quando eu tinha crise de ansiedade, os momentos mais tensos, assim, a minha sensação é que eu tava caindo, que alguém tinha puxado o tapete, que o chão tinha desaparecido e que eu tava caindo. E era uma queda que não terminava nunca. E, tipo, era dias e dias, assim, eu me sentia, sei lá, o tempo inteiro em queda. Parecia que eu não chegava nunca em algum lugar. Ou talvez chegasse num lugar, já tivesse chegado em algum lugar, mas desconhecido, que é tipo ela, né? A Alice, ela tá caindo, e chega num lugar que as coisas são completamente diferentes do que ela estava acostumada, um outro mundo. E aí eu fiquei pensando, caramba, acho que a Alice tá, assim como eu, numa crise de ansiedade, de uma forma mais metafórica, e que só faz sentido fazer essa interpretação hoje, né? O autor, o Carroll, não pensava nisso no século XIX, evidente, mas hoje... E por isso que ela é uma obra clássica, por isso que faz sentido ainda a gente ler hoje, né? E essa crise que hoje eu paro a pensar que não é só uma crise de ansiedade, para mim, pelo menos, é uma crise de sentido. E que é a da Alice também. Que a hora que a Alice cai, ela chega no País das Maravilhas, ela está perdida. E quando a gente está perdido, a primeira coisa que a gente faz é qual é o sentido. A gente começa a se questionar sobre o sentido das coisas. Isso já é um primeiro sinal de que você está perdido. E você não tem sentido e você não sabe quem você é. Porque quando ela cai, ela não se reconhece de tamanho. Sim. E ela tem uma portinha para passar que é menor que ela. E ela come um biscoito e ela cresce. Aí ela come um biscoito, aí ela diminui. Ela não tem tamanho, ela não tá definida também, ela não conseguiu se encontrar. É tá perdido do perdido, né? A crise é isso, né? A gente tá nessa crise. De saber quem você é. E não só quem você é, mas pra onde você vai. Então, o Bruno tá dando spoiler dos próximos episódios, hein? É bom que vocês já vão entendendo aí onde a gente quer chegar. Né, que eu me identifiquei muito com ela, porque a sensação era essa, de estar perdido. E toda essa minha queda, e a queda da Alice, quando eu parei, de alguma forma, parece que tudo aquilo que eu estava posto antes, de verdades, e o que eu acreditava, parece que estava em xeque. Então, há uma recalcular mesmo, eu tive que começar a recalcular para onde eu queria ir, quem eu era, porque as coisas tinham mudado sem eu perceber. Não teve um aviso de que, olha, as coisas estão mudando. Ela simplesmente mudou de um dia para o outro. Eu comecei a sentir que as coisas não faziam sentido, das coisas que estavam postas para mim.
E que é a Alice, né? A Alice cai e ela não faz sentido, ela não sabe o tamanho que ela tem que ter, o que ela tem que fazer. E aí, falando em sentido, quando ela encontra... É o gato ou é a... A lagarta? A lagarta Depende que fala do quê? que do sentido lá, que ela fala... Do caminho. Do caminho. É o gato. É o gato, né? Que ela fala que ela encontra o gato e fala que quer ir Pra pra onde eu algum lugar. vou, Pra onde aí eu fala, vou. mas pra onde você quer ir, né? Essa coisa da... E aí, né? E aí ela fala, não sei pra onde eu quero ir. Ele falou, então qualquer caminho importa, né? E acho que esse é um ponto, né? Que a gente quer sentido. A vida tem que fazer sentido pra gente. Porque senão ela é um absurdo. E a gente entra num problema que é assim, tô na crise, começo a me questionar. Uhum. Será que o que eu faço é suficiente? Uhum. Será que eu tô... Faz sentido pra mim? Faz sentido pro outro? E aí também existe uma linha tênue entre eu vou criar uma coisa que vai mudar o mundo Sim. e eu preciso salvar a humanidade ou eu faço o quê? É insignificante? Eu vou ser insignificante? E eu lembro que você falou do Beppo. Uhum. Nessa coisa da ansiedade. Acho que seria legal você trazer isso, porque... Beppo é um personagem, vale falar, né? Que tá em Momo e o Senhor do Tempo, que a gente já falou aqui, uma outra obra escrita no século XX pelo Michel Ende. Que é até um livro que a gente pode trabalhar mais pra frente, mas assim, eu tava questionando, né, os meninos, cara, eu tô nessa crise, eu tô nesse momento, o que eu faço? Tem muita coisa pra fazer, eu vou fazer um negócio muito ínfimo que não faz sentido. E isso também gera ansiedade, porque você quer fazer tudo. É. Aí o Bruno veio e falou, calma. Não quer dizer que eu pratique, tá? Mas conselhos eu posso dar à vontade. O Beppo Varredor, ele é um personagem do Momo, né? Como o Júlio falou. E ele é um personagem muito curioso, porque ele é um varredor de rua. Um senhor já. Um senhor varredor de rua. E também, desses momentos quando você tá lendo, você fala, caramba, parece que foi pra mim. Dá um tapa na cara, né? Porque o Beppo... Tem uma hora que ele tá falando como é que ele varre a rua. Ele falou que ele tem que varrer a rua inteira. Mas ele não pensa nisso, que ele tem que varrer a rua inteira. Ele pensa que ele tem que varrer esse quadradinho aqui, agora. A hora que terminar esse quadradinho, ele vai pro outro. Daí, a hora que terminar esse outro quadradinho, eu vou pro outro. Porque se ele levantar os olhos e ver tudo que ele tem pra fazer, ele vai ficar desesperado. E que é um pouco a gente, né? Tá em crise. Se a gente olha pra tudo que eu tenho que fazer... eu vou ficar desesperado. Mas se eu olhar pro que eu tenho que fazer, assim, sei lá, nessa semana, aí talvez eu fique um pouco mais tranquilo, né? É isso que eu tenho que fazer nessa semana. Não é isso que eu tenho que fazer em 10 anos. Meu projeto é semanal, não por década, né? Então, acho que é um tapa na cara, assim, um pouco de como a gente funciona hoje. Mas só voltando rapidinho no sentido da Alice, que eu acho que é interessante a gente pensar, que ela quer um sentido. Ela quer ela quer chegar em algum lugar. Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Ela quer chegar em algum lugar. A gente também. Todo mundo, a gente quer chegar em algum lugar. Tipo, tem que ter a gente tem uma ânsia por sentido, eu acho. Tá? Talvez as pessoas não tenham, mas nem todas tenham. Mas eu acho que há uma ânsia por sentido. A vida tem que fazer sentido, senão ela é um absurdo. E a gente vai buscando em vários lugares, né? Tipo, cada um busca do seu jeito. E é muito louco, porque, pensando na Alice, quando ela pergunta do caminho, ela quer uma direção para chegar nesse lugar. Mas não é qualquer direção. Essa direção tem que ser verdadeira. É a direção verdadeira, ela tem que ser verdade. Então a gente tem que ter uma relação com a verdade que, no nosso mundo, isso já está bem complicado, né? Então, pra gente parar pra pensar o que é verdade hoje. Eu não vou entrar nisso, né? Pelo amor de Deus. Mas faz sentido. Tem que ser verdadeiro. Porque se o caminho que você está tomando não é verdadeiro, você não vai chegar no fim que você está imaginando, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui do tempo. Porque é o nosso tempo biológico que passa, independente do que nós façamos, que faz a gente querer o sentido. Aquela ideia de eu vivi. E o que eu fiz com esse tempo vivido? E então eu acho que faz parte da nossa condição humana. Nós, enquanto seres humanos, criamos sentidos, ou precisamos criar, ou sentimos a necessidade de criar esses sentidos para viver. E tem uma coisa que eu gosto muito, que talvez ajude a gente nesses momentos de ansiedade, de angústia, de dificuldade de saber que caminho, né, a gente toma, que é um pensamento que está na tradição cristã judaico-ocidental, que está lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acho que parar e pensar que as coisas, elas têm um tempo. E elas têm tempo para acabar também. Não é só o tempo de começar, porque muitas vezes
nesse imediatismo ou no utilitarismo, tudo tem que ter uma finalidade, um objetivo. Às vezes não precisa, tem tempos e tempos. Existe um tempo que a gente vai parar. Existe o tempo que eu vou descansar. Existe o tempo que eu vou trabalhar. Existe o tempo... Então, acho que a gente precisa lidar de fato. Eu gosto muito desse pensamento, porque ele me ensina que há tempos e tempos. E existem tempos ruins também, não são tempos só bons. A vida, por isso que eu acho que é uma inteligência da cultura judaico-cristã, que é assim, existem tempos ruins na vida também. Isso faz parte, a gente se perde mesmo. Porque é talvez só quando nós nos perdemos que a gente consegue depois se encontrar ou criar um sentido, ou buscar uma tentativa de sentido, ou ressignificar todas as coisas, porque às vezes nós precisamos parar e ressignificar tudo. E é difícil pra caramba, né? Não é assim fácil. A gente falando aqui, quem tá ouvindo vai falar, pô, isso é só... Mas é muito difícil quando a gente tá de fato vivendo isso. Sim. Tem um livro que acho que a gente já leu, acho que vocês leram, que é A Elegância do Ouriço. E quando a gente fala, liberdade é ter tempo pra viver, e nem que seja o mínimo tempo possível, eu lembro muito da Elegância do Ouriço, que é a síndica, né? Ela é a síndica daquele espaço, né? Acho que ela trabalha na portaria só. Ela é tipo uma porteira. Tipo não uma é porteira, síndica, né? eu acho, não. E o tempo que ela tem, que é pequeno, ela consegue dedicar pra si, pra uma autorreflexão, pra esse conhecimento, ou pro outro, né? Ela é uma pessoa que tem esse relacionamento também. E acho que fica de exemplo de literatura pra gente também ter essa saída do tempo. Vamos lembrar de filme também? Dias Perfeitos, Bruno? Dias Perfeitos, assim. Engraçado, porque logo ontem, por acaso, eu vi uma crítica que tava destruindo o filme. Mas... Bruno tá empolgado com o filme. Não, mas eu concordo em partes com a crítica, né? Não vou falar sobre a crítica, mas o filme é muito interessante. Assim, pra mim, eu achei ele interessante. Que é um filme feito por um diretor alemão, mas que se passa no Japão, né? O Wim Wenders, o diretor muito famoso, se passa no Japão. E conta a vida ali, alguns dias da vida, de um homem que limpa banheiros. E ele só faz isso. Ele limpa banheiros e volta para casa e contempla a vida, olha as árvores e tira foto, com uma câmera que não é digital, antiga. Ele parece que está em outro tempo, de fato, né? Ele não parece que está no nosso tempo. E ele tem uma vida muito simples, que é uma vida de lavar banheiro, né? E aí parece no filme que faz sentido essa vida, assim, né? Acho que um pouco do filme tem essa intenção de mostrar que os dias perfeitos estão nesses pequenos detalhes, nessa coisa simples, sem grandes objetivos, e que você faz com atenção, com muita atenção. Então, há uma dedicação daquele homem em limpar o banheiro, né? E ele se dedica só àquilo. Ele tá limpando o banheiro, não tá fazendo outra coisa. Tipo o Beppo, né? Varredor. Eu tô fazendo isso aqui. É só isso que eu tenho que fazer. Diferente da gente, que faz milhões de coisas. Esses dias eu me peguei fazendo isso, né? Eu tava passeando com o cachorro, com a minha filha no colo e mexendo no celular. Eu tava fazendo... Então, é completamente o oposto do cara, né? Porque a gente tem esse comportamento de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente não consegue parar. Eu mesmo, é muito difícil parar. Eu tenho uma dificuldade de parar. Parece que mais do que isso, né? Porque você tá falando do filme, é totalmente contrário do que a gente vê hoje, né? Que é esse discurso de que você vai conseguir ganhar o seu primeiro 1 milhão. Você faz esse curso que você vai ficar rico. Então, essa vida simples não é suficiente. Ela não é valorizada, inclusive, né? E é muito interessante ter uma coisa do filme, que é... Quando ele, depois de um dia muito cansativo de trabalho, ele chega em casa e ele vai ler. Ele dorme sempre com o livro do lado. Isso é uma coisa que aparece muito no filme. Isso pra mim é muito elegância do Ouriço, cara. Mas tem isso uma pra coisa mim é muito... do filme que não tem a ver com a crítica que eu falei, mas é minha, assim, de que eu percebi do filme, que ele não é só sobre isso. Porque esse homem também, ele está fechado pro mundo. Solitário, né? Ele se fechou pro mundo. Ele tem essa vida, mas ele tá sozinho. E ele se fechou pro mundo. Ele se fechou pro outro. Mas será que se ele tivesse uma relação com o outro, ele estaria... Não sei se é satisfeito? Eu não sei, mas aí é que tá. É que eu acho que não existe vida sem o outro. Uhum. A gente não tem como, né? A gente tá em relação com o outro. Eu só sei quem eu sou, a Alice, eu só sei quem eu sou
Quando eu me encontro com o outro. É o outro que coloca os meus limites, que determina os meus limites. E delimitando quem eu sou, o outro delimitando quem eu sei quem eu sou. Então, eu acho que tenha um lugar ali do personagem de que ele se isolou, ele é meio que um bicho, no sentido de que ele vive lá sozinho. E ele... Mas é que tá, no filme aparece, o mundo vai atrás. Você não consegue se isolar do mundo. Assistam, porque essa é a parte boa também. Você não consegue se isolar do mundo, né? Vou assistir, eu não assisti ainda. Então, você não consegue se isolar do mundo. Tá. O mundo vai te cobrar, ele vai atrás de você. Então, eu acho que tem esse ponto também do filme, que é discreto, assim, não é uma coisa... Eu não acho nem que é o que mais se falam do filme, né? O que mais falam do filme é dessa relação com as coisas pequenas e simples da vida. Mas eu acho que ele se isola, ele tenta viver num mundo que não é mais o mundo que existe. Então, ele tá lá, ele não tem celular, eu acho, ou tem um celular, tipo, muito antigo. Ele usa câmeras antigas, ele tá em outro tempo. Parou, ele tá parado no tempo. Uhum. Que também é um problema. E aí, nesse sentido, ele é um egoísta, assim. Uhum. Porque ele se nega ao outro. O outro vai até ele no filme em vários momentos, mas ele está fechado pro outro. E isso é um problema. E ele sofre. Ali há um momento ali no filme que eu falo, tem um problema. Tem alguma coisa por trás desse isolamento. Uhum. Que o filme não fala. Que isso é bom, eu acho, né? Isso deixa interessante o filme. Mas há uma coisa por trás. Perfeito. Porque não é natural a gente viver sozinho, isolado. Acho que não. E a Alice vai atrás do coelho porque ela também quer ser amiga do coelho, né? Ela quer estar perto e tudo mais. Chama atenção. Coelho chama tem um atenção. relógio. Falando em tempo, a gente precisa terminar o nosso tempo. Ó, cravado. nosso podcast. Bom, então... Acabou, sem mais comentários. Você aqui, aritmética, calculista. Tudo que a gente falou pra não ser, né, Mona Lisa? Então, a gente encerra assim o nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado, vocês e quem tá assistindo e ouvindo também. E a gente vai agora se preparar para gravar o segundo episódio pro pessoal, que a gente vai falar do capítulo do Chá Maluco, que é outro tempo, é o tempo que tá parado, estagnado. Então, a gente se vê no próximo. Obrigada. Beijo. Tchau, Valeu. obrigado.